quatro palestras. Eu tenho a missão da primeira palestra, que nós vamos falar sobre cartas para si. A segunda palestra vai ser cartas para a igreja. A terceira palestra, cartas para a família. E a quarta mensagem será cartas para o mundo. Então são 4 cartas que vão ser apresentadas aqui neste seminário, e nós compreendemos que as cartas de recomendação eram documentos bastante comuns na antiguidade. A palavra de Deus e a história do cristianismo nos mostra isso. Não era incomum. Hoje as cartas estão bastante incomum, quase extintas, né? Devido ao advento da tecnologia. Hoje se usa mais o e-mail, né? Mensagens digitais, então as cartas ficaram um pouco de lado, extintas aí. Mas na antiguidade as cartas eram bastante comuns. E a bem da verdade, o cristianismo do primeiro século, da igreja primitiva, se utilizou bastante das cartas. Havia muitos pregadores itinerantes, e esses pregadores itinerantes, eles contribuíram grandemente para o progresso do cristianismo lá no primeiro século, segundo século. E esses pregadores itinerantes, eles chegavam nas igrejas que estavam espalhadas e eles apresentavam cartas de recomendação. Essas cartas, de recomendação, elas validavam, legitimavam o seu portador e também a sua mensagem. Então a igreja recebia de braços abertos um pregador itinerante que portava uma carta de recomendação. Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, se ocupou bastante dessas cartas. Com isso, houve essa possibilidade enorme de um crescimento rápido, que é assim que a gente vê nas Escrituras, principalmente no livro de Atos, esse crescimento da igreja, que contribuiu de forma espetacular. A minha mensagem dessa noite, ou a minha palestra, é sobre cartas para si, ou seja, uma carta para você mesmo, uma carta para mim mesmo, tá bom? O texto básico que eu tenho aqui para ler com vocês será 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 1 e 4. Então, nós vamos estar fazendo essa leitura, versículo 1 e 4, de 2 Coríntios, capítulo 3. Acho que vocês conseguem compreender, né? Sim. Tá bom. O nosso portunhol aqui da fronteira facilita a compreensão de 2 povos, né? Então eu vou estar lendo aqui, você pode acompanhar aqui no telão, pode ser a Bíblia em espanhol aqui no telão, e eu leio aqui em português, tá bom? Então é 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Está aí. Esta é a nossa passagem,
uma fração dessa carta, que é 2 Coríntios, qual nós vamos tomar como base aqui para mostrar, para aprendermos junto, que cada um de vocês, que a igreja, é uma carta viva, uma carta para si. Tá bom? O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, 13 epístolas, que compõem aí o nosso Novo Testamento. Dessas 13 epístolas que Paulo escreveu, dessas 13 cartas, sendo aí o maior, o autor que compôs e escreveu mais literatura do Novo Testamento, dessas 13 cartas, a carta que mais contém um conteúdo sobre a biografia dele é 2 Coríntios. A carta a 2 Coríntios é a carta que mais contém as experiências de Paulo. É a carta onde mais ele comunica quem ele é e o que é o seu ministério. Desculpa. É a carta de 2 Coríntios. Traz a biografia de Paulo. Lendo essa carta, nós podemos ter uma ideia de quem era o apóstolo Paulo e da missão do apóstolo Paulo. Só para vocês compreenderem melhor, o capítulo de número 11, a partir do versículo 24, os irmãos do telão aí quiserem lançar, o capítulo 11, a partir do versículo 24, Paulo traz diversas experiências que ele teve como ministro de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Ele vai dizer também nessa passagem, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, ele vai dizer também nessa passagem, as experiências que ele teve, o seguinte, versículo 25: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes, olha só, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha a lista de situações e de experiências que Paulo traz aí nestes versículos. E quando a gente chega no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo segue mostrando a sua biografia, as suas experiências pessoais com Deus, e ele diz: olha, conheci um homem, que era ele mesmo, que há 14 anos atrás foi arrebatado ao 3º céu. Ou seja, no capítulo 12, ele mostra, ele traz à memória uma experiência espiritual que ele teve há 14 anos atrás, que até então ele não tinha contado a ninguém. Mas agora, na 2ª carta aos Coríntios, ele faz questão de trazer esta lista de situação que está no capítulo 11 e também contar essa experiência sobrenatural que ele teve em ser arrebatado até o 3º céu, que está registrado no capítulo 12. E a pergunta que a gente faz é essa, de repente você esteja fazendo: por que ele traz tanta biografia, tanta experiência espiritual, que nem essa que ele foi arrebatado, que há 14 anos atrás, e ele nunca tinha contado essa experiência, mas houve agora a necessidade de expor tal experiência? Por quê? Por que Paulo usa essa carta de 2 Coríntios
para mostrar a sua biografia e as suas experiências com Deus pessoal. Isso nos chama a atenção. Por quê? Por que será que ele faz isso? Para entendermos, vamos construir aqui um contexto para chegar até o nosso texto que nós lemos aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto. E na sua segunda viagem missionária, e lá em Atos capítulo 18, o versículo de número 11, mostra que ele ficou 18 meses nessa cidade com essa igreja que ele fundou. Ou seja, 1 ano e meio. E ele ficou 1 ano e meio, diz lá em Atos, Lucas registra isso, ele ficou ensinando a palavra de Deus. Então foi um curso intensivo de 1 ano e meio. Foi um seminário de 18 meses, ensinando essa igreja, orientando essa igreja, conduzindo a mente desses irmãos ao verdadeiro evangelho, à verdadeira compreensão da salvação. Paulo ficou lá ensinando a palavra de Deus por 18 meses. Porém, como ele era um missionário, um apóstolo missionário, o grande bandeirante do evangelho, ele teve que se ausentar e partir para outras viagens. Na sua ausência, infiltraram-se na igreja de Corinto falsos mestres, falsos obreiros. E esses falsos mestres, esses falsos obreiros, eles se autodenominavam, isso é mostrado na carta aos 2 Coríntios, eles se autodenominavam apóstolos. E mais do que apóstolos, eles se autodenominavam superapóstolos, excelentes apóstolos. E ao fazerem isso, eles passaram a seduzir a igreja de Corinto, se apresentando então como superapóstolos, se apresentando como excelentes apóstolos, superior até mesmo aos 12 apóstolos do colégio apostólico e Paulo. Ele se apresentava como sendo maior do que o apóstolo Paulo, que havia fundado aquela igreja. Esses falsos apóstolos ou superapóstolos, eles traziam na sua comunicação o que ficou conhecido como gnosticismo. O gnosticismo era a ferramenta nos lábios dos falsos mestres do primeiro século. Aí de repente você pergunta, mas o que é gnosticismo? Alguém já ouviu falar sobre gnosticismo aqui? Olha, que bom. Alguns já ouviram, outros ainda não. Então vamos falar um pouquinho sobre o gnosticismo. Por que é importante isso? Porque o gnosticismo ele foi muito combatido por Paulo e depois até mesmo pelo apóstolo João no finalzinho do primeiro século. E esse gnosticismo ganhou força no segundo século. E os pais da igreja, que sucederam os apóstolos, eles também combateram fortemente o gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia, um falso ensino, uma falsa doutrina que nasceu dentro da igreja, nasceu no meio do cristianismo, não veio de fora, não é um falso ensino vindo de fora da igreja, mas foi gerado dentro da igreja. A palavra gnosticismo, ela provém da palavra gnose. O que é gnose no grego? Conhecimento. Isso é gnose, é um conhecimento. Então, esses falsos mestres, que foram denominados gnósticos, eles traziam um conhecimento que outrora estava oculto e que Deus só havia revelado agora para eles. Esse conhecimento, ou essa gnose, não havia sido, diziam eles, não havia sido revelado nem aos apóstolos do colégio apostólico, Pedro, Tiago, João, André, nem também ao apóstolo Paulo.
mas tão somente a eles. Então eles alegavam isso. Olha, nós temos um conhecimento que o próprio Pai, era assim que eles chamavam Deus, o próprio Pai nos deu agora. Não deu para Paulo, não deu para Pedro, não deu para João, não deu para os apóstolos. Deu para nós agora. Então, com essa forma de se apresentar para a igreja, eles foram ganhando espaço. Esses homens têm um conhecimento que Paulo não nos falou em 18 meses, que Paulo não nos ensinou enquanto estava conosco. Vamos escutá-lo. E assim deram espaço para os mestres falsos, os gnósticos. E esse gnosticismo era esse falso ensino deles era o que eu gosto de chamar de uma salada de fruta. Porque misturava judaísmo, filosofia grega, cristianismo e também elementos das religiões pagãs. Então, paganismo, judaísmo, filosofia grega e também um pouco de cristianismo, colocava tudo num liquado, né? E dava para o povo beber. Só que isso tornou atrativo aos membros da igreja de Corinto. E esses falsos mestres, eles ganharam espaço nessa igreja. E além de ensinar essa mensagem falsa, essa mistura de filosofia, judaísmo, cristianismo, paganismo, além disso, eles passaram a menosprezar o ministério do apóstolo Paulo. Começaram a inferiorizar o apostolado de Paulo e jogar a igreja de Corinto contra Paulo. E Paulo ficou sabendo disso. Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo em Corinto e a desconfiança que esses falsos mestres estavam gerando na igreja em relação a ele. Então é por isso que a segunda carta aos Coríntios é uma necessidade que Paulo encontra de apresentar quem realmente ele era, defender o seu apostolado, não por capricho, não para mostrar que era melhor que esses falsos mestres, não, é porque Paulo trazia a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem verdadeira. No momento que esses falsos mestres, eles colocavam em dúvida o apostolado de Paulo, também estavam colocando em dúvida a mensagem que ele trazia. Se Paulo não era de confiança, a mensagem dele também não era. E é nesse sentido que Paulo se preocupa e ele então, na carta 2 Coríntios, ele faz uma defesa do seu apostolado, porque ele quer dar uma exaltação à mensagem verdadeira que ele trazia. Então não era só a personalidade de Paulo que estava sendo inferiorizada, rejeitada, mas era a mensagem genuína e verdadeira do Evangelho que estava sendo pisoteada pela igreja de Corinto. Então é por isso que ele, nessa carta de 2 Coríntios, ele traz bastante conteúdo e referência sobre a sua vida e as suas experiências com Deus para defender a verdadeira mensagem do Evangelho. Muito bem, dando continuidade, então essa carta mostra essa biografia do apóstolo Paulo, é a carta que mais traz esse conteúdo, e Paulo vai defender o seu apostolado e a mensagem que ele trazia. E ele faz isso denunciando esses falsos mestres. Olha que coisa. Como é que Paulo começa então a defesa do Evangelho e do seu apostolado? Denunciando os falsos mestres. Ele vai chamar esses falsos mestres, aí está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, tudo está nessa carta. O capítulo 2, versículo 17, olha o que ele diz.
Está bem pertinho aí do capítulo 13, é o contexto da nossa passagem. Olha o que ele diz. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha o que ele diz. Ele denuncia esses falsos mestres, dizendo que ele não era como muitos que falsificavam a palavra de Deus. Lembra-se que eu disse aqui no início? Que eles misturavam a palavra de Deus, o cristianismo, a mensagem do cristianismo com filosofia, misturavam com o paganismo. Isso é falsificar a palavra de Deus. Cristianismo é cristianismo. A mensagem do cristianismo, ela é única. Ela não pode ser misturada ou falsificada com paganismo, com filosofias, com judaísmo. Eu tenho os rapazes que estão aqui, que me acompanham na igreja, eu tenho insistido nesse ponto, que cristianismo não pode ser misturado com judaísmo. Por quê? Não sei no Uruguai, mas eu acompanho o mundo evangélico no Brasil, e o que a gente vê é uma mistura do cristianismo com o judaísmo. Se percebe dentro dos ambientes de igrejas de certas comunidades cristãs elementos do judaísmo. Tem lá a Arca da Aliança, tem lá os sacerdotes, as vestes sacerdotais. Tem campanhas, vamos dizer assim, que trazem todo o Antigo Testamento e usam os elementos, os rituais lá do Antigo Testamento, do judaísmo. Claro que o judaísmo teve a sua participação, teve a sua parcela no plano progressivo de Deus. Claro que ele teve. Mas cristianismo é cristianismo. O judaísmo, disse Paulo, é uma sombra do que viria, que era Cristo. Então não podemos misturar elementos do judaísmo, rituais do judaísmo com o cristianismo. O cristianismo é cristianismo. E os falsos mestres, eles falsificam o cristianismo fazendo essas misturas. Isso é uma cilada grave, é uma arapuca para o povo de Deus. Então Paulo começa denunciando. Paulo também vai chamar, olha bem, esses falsos mestres de mercenários. Não sei qual é a palavra que é utilizada aqui. É igual? Mercenário. O que é um mercenário? Alguém que faz tudo por plata, né? Paulo denuncia, olha, esses, e ele até ironiza, dizendo, esses super apóstolos que vocês admiram, que vocês deram espaço na igreja, eles são mercenários. Isso se tornou tão grave na igreja de Corinto, olha bem, essa exploração que esses falsos mestres fizeram, que a igreja de Corinto, há um ano atrás, antes de Paulo escrever essa carta, um ano atrás, a igreja de Corinto, essa igreja, tinha se compromissado de dar uma oferta, uma contribuição para os crentes, os irmãos da Judéia que estavam passando grande necessidade. Houve uma seca na Judéia, na região da Judéia, e essa seca, lógico, o mundo antigo dependia muito da agricultura, trouxe dificuldades econômicas. E a igreja lá da Judéia, os irmãos lá de Jerusalém, que eram cristãos verdadeiros, genuínos, estavam passando necessidades, até mesmo fome. E o apóstolo Paulo se propôs a levantar uma oferta nas igrejas gentias, na Grécia, na Macedônia, na Acaia, aonde ele passasse, ele se propôs a dizer, eu vou levantar uma oferta, uma contribuição para ajudar vocês aqui da Judéia. E a igreja de Corinto, ela fez o compromisso de contribuir.
ele escreve esses 2 capítulos para lembrar os coríntios que eles tinham se comprometido em dar uma contribuição, uma oferta para os irmãos que estavam passando necessidades na Judéia. E até agora eles não haviam feito isso. Um ano depois, graças a Deus que outras igrejas, contribuíram. Porque se os irmãos da Judéia ficassem dependendo somente da contribuição dos irmãos de Corinto, coitados. Mas Paulo agora lembra eles. E fala 2 capítulos sobre contribuição financeira. Por que a igreja de Corinto não honrou o seu compromisso de ajudar os irmãos da Judéia? Tudo leva a entender que esses falsos mestres não deixavam sair nenhum tostão para fora. Eles queriam tudo para eles. E é como disse Paulo, vocês são mercenários. Esses falsos mestres, além de falsificar o evangelho, de rejeitar o meu apostolado, e rejeitando o meu apostolado, estão rejeitando a verdadeira mensagem do evangelho, estão saqueando vocês. E vocês aplaudem eles. Vocês chamam ele de excelentes apóstolos, de super apóstolos. Que trágico! Que trágico! Mas Paulo denuncia eles para a igreja, porque essas cartas eram lidas publicamente. Juntava-se a igreja e estendia essa carta. E acredito eu que os falsos mestres que estavam na igreja ouviam tudo isso que Paulo escreveu. Mas eles não têm vergonha nenhuma na cara, Ficavam ali e depois tentavam distorcer tudo. Mas a verdade é essa, Paulo denuncia eles e defende o seu apostolado, por causa da mensagem que ele carregava, que era genuína e verdadeira. E nesse contexto que eu estou dizendo para os irmãos, que a gente pintou e desenhou aqui sobre a segunda carta aos Coríntios, a essa igreja, o ambiente em que Paulo escreveu essa carta, Paulo, ele mostra que esta igreja, ela abriu as portas, ela recebeu esses falsos mestres pelo simples fato deles carregarem e portarem nas suas mãos cartas de recomendação. Que aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 3. O simples fato desses falsos mestres, falsos apóstolos, terem em suas mãos cartas de recomendação, fez com que a igreja de Corinto abrisse as portas e recebesse esses lobos vorazes. Por isso que Paulo, então, no versículo 1, eu vou ler novamente aqui, ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos como alguns? Esse aqui, como alguns, ele está falando desses falsos mestres. Como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. É como se Paulo estivesse dizendo assim, esses falsos mestres ganharam espaço no meio de vocês somente porque eles tinham cartas de recomendação. E eles estão me rejeitando como verdadeiro apóstolo porque eu não tenho carta de recomendação. Tinta e papel. Aí Paulo então se volta para a igreja e diz: acaso eu preciso disso? De carta de recomendação para ser aceito por vocês? Porque os falsos mestres têm carta de recomendação. Provavelmente essas cartas ou eram do Sinédrio de Jerusalém ou eram falsas. Mas não eram cartas que validavam a mensagem genuína do Evangelho. Não era um documento que legitimava o apostolado deles. Mas eles acusavam que Paulo não tinha tais cartas de recomendação. Nós é que somos apóstolos verdadeiros, porque nós temos, olha aqui, tinta e papel, carta de recomendação. Agora, Paulo apresentou uma carta para
vocês. Paulo não tinha apresentado carta. Mas, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 2, 2 Coríntios 3. Vós sois a nossa carta. Que coisa linda. Paulo está dizendo, será que eu preciso de tinta e papel para mostrar que eu sou um verdadeiro apóstolo e que trago uma verdadeira mensagem? Acaso não são vocês a minha carta? Vós sois a minha carta de recomendação. Eu fundei essa igreja. Eu fiquei 18 meses ensinando vocês. E vocês agora estão me desprezando, seguindo os falsos mestres, porque eu não tenho tinta e papel? Vocês são a minha carta. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Vós sois carta para vós mesmos, cartas para si. É como se Paulo tivesse refrescando a memória deles e dissesse, lembre-se quem vocês eram. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, me parece que no versículo 17. Lembra-se o que vocês eram. Lembram as práticas que vocês realizavam? Quando eu cheguei, vocês eram pessoas perdidas, imorais, idólatras. Praticavam as mais terríveis imoralidades. E eu fui lá, ensinei vocês 1 ano e meio, e vocês mudaram a conduta e o comportamento de vocês. Vocês se transformaram. Vocês são a autentificação do meu ministério e da mensagem que eu trago. É vocês. E Paulo insiste nisso. Vocês sois carta para vós. Quem iria contrariar isso? O irmãozinho que estava lá sentado, é mesmo. Antes de Paulo chegar com essa mensagem transformadora, eu agi assim, assim, assim. Sou outra pessoa agora. Você é uma carta para você mesmo. Carta para si. Você é um testemunho aberto do verdadeiro Evangelho que nos foi alcançado, que foi instrumentalizado aqui por estes apóstolos genuínos e verdadeiros. Porque os falsos apóstolos que andam por aí querem falsificar este Evangelho com credenciais. E nós não podemos permitir isso. Não podemos aceitar isso. A própria igreja de Corinto era essa carta aberta que validava o apostolado de Paulo e sua mensagem. É também essa carta, em seguida eu já encerro, tem que oração, falta 20 para as 9, não me estendi muito, né? É nessa segunda carta, no capítulo 4, que Paulo, no capítulo 4, que Paulo vai mostrar o campo da batalha espiritual. Porque hoje se fala muito, né, William, sobre batalha espiritual, um movimento de batalha espiritual. Você já não ouviu isso aí? E falsos proponentes que alteraram o que é a verdadeira batalha espiritual, criam mística, ou misticismo em cima da batalha espiritual e criam várias coisas aí, como dizer, olha, a batalha espiritual acontece quando a gente chega numa cidade e para vencer os espíritos malignos dessa cidade, nós temos que descobrir o nome desses espíritos. Porque só descobrindo o nome desses espíritos malignos e falando o nome deles, nós vamos expulsar eles. Isso aí no Brasil é ensinado isso, nessa falsa teologia da batalha espiritual moderna. Então, você só consegue fazer com que o diabo bata em retirada se você souber o nome daquele demônio. E aí então você gerou
e se criou aí os diversos nomes de demônios, né? Que é até engraçado, às vezes a gente fala lá na igreja, o pessoal até ri. Você já imaginou um demônio com o nome Zé Pilintra? Quem é que vai ter medo de um demônio cujo nome é Zé Pilintra? Aí o outro lá, o Tranca-Rua. Tranca-Rua é um congestionamento da cidade. Então, da onde vem esses nomes? E o pessoal acredita, porque é ensinado, olha, eu tenho que, na minha casa, no meu ambiente, está ali um inferno. Então, para mudar essa circunstância, eu tenho que descobrir qual é o demônio, em qual local da minha casa ele está, se é no quarto, na cozinha, no banheiro, na despensa. E aí eu tenho que descobrir lá, então, e determinar e expulsar. Isso aí não tem nada a ver com o ensinamento bíblico sobre batalha espiritual. E outras coisas mais que vão inventando sobre esse assunto. Né? A pessoa está passando por dificuldades psicológicas, espiritual, aí tem que fazer regressão. Isso aí também tudo é acessório da chamada moderna batalha espiritual. Mas a verdadeira batalha espiritual é que Paulo menciona no capítulo 4, mostrando o campo dessa batalha, que é a mente. A mente do ser humano é o campo da verdadeira batalha espiritual. A igreja de Corinto, na sua mente, estava cheia de ideias gnósticas. Um cristianismo misturado e mesclado com paganismo, com filosofia, com judaísmo. Estava tudo aqui misturado e eles acreditando naquilo ali. E Paulo vai mostrar no capítulo 4, está aí pertinho do nosso texto base, ele diz o seguinte, os irmãos vão lançar ali para vocês compreenderem melhor. Olha o que ele diz. Pelo que, tendo este ministério, espera lançar ali. Olha só, capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está dizendo, eu estou sendo atacado por esses falsos mestres. Eu estou sendo rejeitado por vocês, ó Coríntios. Mas eu não desfaleço. Porque eu tenho esse ministério segundo a misericórdia de Deus. Não é só por vontade minha, é a misericórdia de Deus que me chamou para ser um apóstolo deste evangelho. E mesmo diante de ataques, eu não desfaleço, eu não desisto, eu não me intimido. E ele segue dizendo: antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele diz: o evangelho que eu trago para vocês, ele é claro, ele é aberto, ele é como uma luz. Ele não é oculto e cheio de manobra como dos falsos mestres, que está bagunçando a cabeça de vocês. E por que o evangelho é claro como a luz? Porque ele vai trazer a consciência de vocês ativa e viva. E é assim que nós recomendamos vocês. É assim que nós encaminhamos vocês. Iluminados, com compreensão, com entendimento, não com uma confusão teológica. Uma hora segue isso, outra hora segue aquilo, mistura todas as coisas. Aí Paulo segue dizendo aqui, olha só, versículo 3. Mas, olha bem, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou vocês não estão entendendo, se o evangelho que eu prego ainda está encoberto, não sei como é que está ali, encoberto, mesma palavra, ainda está encoberto, não é porque é difícil de entender, não é porque nós falamos muito difícil, não, ele vai dizer por que está encoberto aí. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Está encoberto para os que se perdem.
Porque o Deus deste século cega o entendimento. Então a batalha espiritual acontece aí. De um lado tem o diabo, Satanás, com os seus liderados, tentando confundir o seu entendimento, tentando escurecer a luz do Evangelho na sua mente, tentando manipular você ao erro, e do outro lado está o apóstolo Paulo, trazendo a palavra de Deus como lâmpada, como luz, para não deixar ninguém cobrar. É nessa esfera que se dá a batalha espiritual. E Paulo segue dizendo aqui, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por meio de Jesus, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Os gnósticos, olha só, os gnósticos, eles ensinavam, eu já disse um pouquinho no início, como é que era a pregação deles, o ensino deles, mas tinha outra coisinha muito grave que eles destilavam contra a igreja. Eles ensinavam o seguinte, que tinha o próprio Pai, que seria o Deus Pai, né? E o próprio Pai tinha emanações. Essas emanações seriam os anjos, seres espirituais. E eles alegavam que uma dessas emanações era Jesus Cristo. Então eles diziam, olha, o Jesus da mensagem de Paulo é só mais uma emanação, como os anjos, equiparando Jesus com os anjos. Então Jesus e um anjo são a mesma coisa. Claro que não são a mesma coisa. Jesus é o Filho eterno de Deus, tem a mesma consubstancialidade do Deus Pai. Amém. Ele é superior aos anjos que foram seres criados. Jesus é eternamente gerado. Só que os gnósticos diziam, olha, Jesus, que é a base da mensagem de Paulo, ele é só mais uma emanação. E esses gnósticos, eles diziam assim, então tem o protopai, o protopai tem as suas emanações, os anjos, e Jesus é um deles, e essas emanações, estes seres sobrenaturais, eles administram os astros, eles controlam os astros. O que são os astros? Sol, a lua, as estrelas, cosmo aí que nós temos, isso são os astros. Tá? Então, as emanações, eles controlam os astros, e os astros dão destino aos homens. Veja como o troço era bastante enrolado, né? Mas as pessoas achavam bonito isso, porque Pedro não falou sobre isso, porque João não havia falado sobre isso, Paulo não falou sobre isso. Olha o conhecimento deles, olha que fantástico. Então o protopai tem as emanações controlam os astros, e os astros dirigem e definem o destino dos homens. Sabe que esse ensino gnóstico está ainda hoje por aí? Vocês já não viram na rádio, ou pessoas iniciando o seu dia, primeiro se informando nos horóscopos? É um gnosticismo aí, maquiado de horóscopo. Tem pessoas que não saem de casa sem antes saber sobre o seu signo. O que os astros estão dizendo sobre mim hoje? Né? O que os astros estão preparando para mim hoje? E baseiam toda a sua vida e sua estrutura a partir de ensinamentos gnósticos. E Paulo diz, não é dessa forma. A nossa vida, a nossa história,
O nosso destino, Deus determina. Deus, na sua soberania, administra a nossa vida. Não é os astros. Isso nos foi revelado através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Então a igreja de Corinto estava em coma, né? Diz lá. Aí quando uma pessoa está muito grave, vai parar no CTI, a igreja de Corinto está na CTI. Paulo poderia ter desistido deles, sim ou não? Eu tive 18 meses com vocês. Me esforcei. O Evangelho chegou na vida, transformou vocês. Agora, vocês estão contra mim, negando a minha mensagem, negando Jesus Cristo que eu prego. Paulo poderia ter desistido deles. Mas não é o que Paulo faz. Ele diz: vocês são meus filhos. Vocês são santos de Corinto. E Paulo diz: eu estou disposto a enfrentar essa batalha espiritual com os gnósticos, com os falsos mestres, e afastar da mente de vocês, do entendimento de vocês, esse falso ensino, e novamente jogar a luz do Evangelho, para que vocês possam crescer e crescerem espiritualmente. Então, perceba, irmãos, o esforço do apóstolo Paulo e o porquê que ele escreve essa carta. Para mostrar aos coríntios que ele, Paulo, não precisava de papel e tinta, de recomendação, porque a igreja era a sua carta. A igreja autentificava o Evangelho que ele anunciava. São vocês. Cada um de vocês é uma carta para si mesmo. As mensagens que vocês escutam aqui, daqueles que pregam, daqueles que transmitem a palavra de Deus, a mensagem que vocês escutam vai mostrar o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo e o verdadeiro Evangelho na vida de vocês. Vocês é que vão denunciar isso. A igreja é a mensagem que ela recebe. E a gente louva a Deus por essa iniciativa aqui dos irmãos, de todos vocês, por procurarem se empenhar em estarem alinhados com a palavra apostólica, com a doutrina dos apóstolos, que o negócio está difícil. Não está fácil. Hoje em dia, há uma forma de gnosticismo oculta, mas está aí, querendo capturar e seduzir cada um de vocês, fazendo que você seja uma carta falsa, que não legitime o Evangelho. Mas graças a Deus, e a nossa oração é que a mensagem apostólica esteja no nosso coração, porque ela é escrita com o Espírito Santo. E nós venhamos ser uma carta para nós mesmos. Uma carta que vai ser na sequência do seminário, né? Para a nossa família. Uma carta para a igreja e uma carta para o mundo do verdadeiro Evangelho. Testemunhando o verdadeiro Evangelho. Muitas igrejas aí já deixaram de ser essa carta do verdadeiro Evangelho. Estão anunciando não sei o quê. Outra coisa que não é o Evangelho. É só uma carta de recomendação falsa. Mas nós queremos ser uma carta viva. Uma carta que anuncie, legitime, autentifique a mensagem apostólica que foi entregue do nosso Jesus Cristo para os apóstolos e que foi entregue nas nossas mãos, que é a palavra de Deus que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Seria isso, meus irmãos, que eu teria para vocês hoje. Nas próximas palestras vai ficar mais claro aí sobre sermos cartas vivas. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui, né? Os irmãos, aqui, o Eliseu, o Marcelo, o Ronaldo, já são mais conhecidos de vocês. Mas eu fiquei muito contente em receber esse convite. Muito obrigado, William.
da permissão aqui de poder se comunicar com a igreja, né, com esse rebanho tão maravilhoso e conhecer mais uma parcela do povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos para anunciarmos e sermos uma carta aberta do verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo nos trouxe. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.